Graça e paz. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor para louvar e agradecer o nome dele. Vamos ficar de pé, né? Aqueles que sentiram no coração esse desejo, essa alegria de estar em pé, para que possamos adorar a nosso Deus com todo o nosso louvor, com toda a nossa alegria, dizer que Ele é manancial de águas vivas, dizer que nós temos sede a cada dia dele, da presença dele. Amém? Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Bem forte. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Ele que tem sede busca beber a água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber a água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor.
fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, 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 preciso de ti. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Assim ainda em pé, como estamos, né? Vamos elevar os pensamentos ao céu. Maravilhoso Deus e eterno Pai, santificado e adorado é o teu nome, Senhor. Pai querido, nós estamos agradecidos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua presença em nossas vidas. Obrigada por estarmos aqui neste culto, neste lugar que o Senhor preparou neste dia, para que tivéssemos essa chance tão boa, tão agradável de estarmos juntos, de estarmos em comunhão com os irmãos, de estarmos te louvando, te adorando. Nada é melhor do que isso, Senhor. Paizinho querido, nos ensina, Pai, a esquecer do mundo, a esquecer das coisas que há no mundo, dos problemas, das preocupações, ó Deus, e ficar com a parte mais importante, que é esta, que é a adoração, que é ouvir a tua palavra, que é aprender mais de ti, que é entregar, derramar nossa alma a ti, ó Deus, e dizer, declarar que precisamos de ti a cada momento, que temos sede de ti e que o Senhor é o manancial, o nosso manancial de água viva. Obrigada pelos teus servos, obrigada, Deus, pelos amigos que estão aqui, que juntamente conosco vieram para louvar e glorificar o teu nome. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja livremente aqui entre nós, fazendo a tua vontade. É o que nós, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós teremos a apresentação do coral da nossa congregação.
Amém. É muito bom ver todos vocês aqui reunidos hoje, né? Para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Não temos nenhum visitante, né? Temos nossa irmãzinha ali, da Igreja Teosópolis. Seja muito bem-vinda, amada. Essa também é a sua casa, é a casa de Deus. Né? E todos os nossos irmãos e amados que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nosso irmão Romário está com a oportunidade para os avisos. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Deus. Como costumo falar, aqui é o melhor lugar para vocês estar. Quero passar alguns avisos na dinâmica da nossa congregação, que quarta-feira teremos o início do estudo de Lucas. Então, irmãos, todas as quarta-feiras estão sendo bem abençoadas. E aqueles que estão tendo a oportunidade de estar aqui, estão tendo a certeza do que eu estou falando. E aqueles irmãos que ainda não estão vindo, essa é a oportunidade dos irmãos estar aqui. Quarta-feira teremos o estudo do Evangelho de Lucas. Então, é o momento de tirar dúvida, é o momento de ouvir mais a palavra de Deus detalhadamente, é o momento de a gente reconectar ao nosso Deus, é o momento de estar ali destrinchando o que Lucas quer nos dizer. Então, irmãos, todos são bem-vindos a estar aqui nesse estudo de Lucas, que é mais um estudo que vai ser uma bênção e essa é a oportunidade. Então, não percam essa oportunidade. Quarta-feira, 18h30, estudo de Lucas, o Evangelho de Lucas. Você tem essa oportunidade. Hoje, quero informar a igreja que o coral recebeu um convite de cantar nessa quinta-feira, lá na Congregação Batista Missionária, Coab 1, no São Caetano. Nós vemos todos os domingos aqui eu vou falando dos ensaios. Agora chegou a vez de falar das agendas. E os irmãos continuem orando por esse coral. E aqueles que têm a vontade de estar aqui, venham fazer parte desse coral lindo. Então, nessa quinta-feira, nós estaremos atendendo a um convite para participar lá na Congregação Batista Missionária, Coab 1, São Caetano. Então, os irmãos estejam orando e aqueles que têm a vontade, venham fazer parte, porque Deus tem abençoado muito esse coral através da nossa ministra e através também das pessoas que participam. E dizer aos irmãos também que não podemos esquecer, em setembro terá um grande evento para as mulheres. Segundo encontro de mulheres. Mulheres curadas, vidas transformadas. Atenção vocês mulheres, vocês têm aí a missão de orar por uma irmã, orar por uma pessoa, por uma mulher. Não só uma. Quantas mulheres Deus colocar no seu coração, ore para estar nesse evento, que acontecerá dia 16 de setembro. Todas as mulheres são convidadas da igreja e todas as mulheres também têm a oportunidade de estar abençoando mais uma vida, mais uma mulher vai estar ali presente. Estivemos sábado passado pela manhã no possível local, não vou falar, mas no possível local, ainda não tem nada confirmado. Foi muito edificante, muitas ideias. As lideranças que estão em torno desse encontro estão tendo várias ideias e nós devemos continuar orando. A parte da oração não é só para as mulheres, para os homens também, principalmente, porque a oração nunca é demais. Para que Deus possa estar direcionando as mulheres que estão à frente desse encontro, para que esse encontro possa falar realmente dele, para que esse encontro possa realmente impactar aquelas mulheres que precisam realmente ter um encontro ou um reencontro com Cristo. Utilizar já essa arte com a data para que as irmãs e os irmãos possam já estar colocando nas redes sociais. Se possível, coloque também, marca lá a congregação que a gente vai repostar para a gente divulgar, começar a divulgar esse evento que irá acontecer dia 16 de setembro. Irmãs, há uma oportunidade de você estar abençoando mais uma vida, mais uma mulher que muitas vezes precisa dessa palavra, quem sabe não é lá que ela vai encontrar a palavra de Deus. Mas também, se quiser, já vai começando a convidar para vir para o culto, para ouvir a palavra de Deus, aí Deus já vai ali abraçando essa mulher. Mas não esqueça de orar por esse encontro, o segundo encontro de mulheres. Mulheres curadas, vidas transformadas. E o versículo
chave desse segundo encontro é: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nós já bebemos, nós não temos sede, mas tem muitas mulheres aí que estão com sede e precisam dessa palavra. E nesse encontro a gente vai ver muitos frutos acontecer. Muitas mulheres nessa congregação vai aparecer através desse encontro. Então, precisamos de oração, precisamos de ajuda, precisamos de vocês. Amém? O tema da oração, assim projetado, continua. Que os irmãos possam estar orando por esse tema, enxergando a sua grandeza e submetendo-me ao senhorio de Jesus em minha vida. Irmãos, é muito importante estar orando. E quando a gente tem um tema disponível para oração, é mais importante ainda. Todos os temas até aqui, até agora, estão sendo de total intimidade sua com Deus. Não é uma oração para toda a igreja, mas sim sua com Deus. Então, irmão, posso estar orando sempre às 10, às 8 horas da noite. E também, no momento de oração que você estiver ali antes da noite, ou no momento que já separou ali para a oração, ore por esse tema. Deus sabe qual é. Deus sonda o nosso coração. Então, que os irmãos possam estar também orando, sempre às 10, às 8 horas, e também em todos os momentos de oração que os irmãos estiverem orando por esse tema. Enxergando a sua grandeza e submetendo-me ao senhorio de Jesus em minha vida. E o versículo-chave dessa semana está: por governar a terra, por governar no céu, por trazer o seu reino para a terra e fazer a gente parte do seu reino, Senhor. Amém. Obrigada, nosso Rei, porque nós podemos nos submeter ao Senhor e sabemos que é um governo bom, é um governo de justiça, de paz, de alegria. E nós temos prazer de nos submeter ao Senhor, e é por isso que a gente te pede que a gente possa enxergar a sua grandeza, quão grande o Senhor é, quão maravilhosas são as suas obras, Senhor. E o Senhor é o nosso Deus, que a gente possa ver a sua grandeza na natureza, que a gente possa ver a sua grandeza nas pessoas ao nosso redor, Pai, em tudo que o Senhor faz, Senhor. E que a gente possa te adorar e se submeter ao Senhor, Pai. Amém. Todas essas coisas, toda a sua vontade, Senhor. Te pedimos isso, Senhor. Vai nos ensinando com pequenos passos no nosso dia a dia. Vai nos ensinando na medida que nós conseguimos entender, Senhor. Com graça e misericórdia, Pai, nós te pedimos na sua presença, a sua ajuda, Senhor. E o seu reino sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de nosso Deus no livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Leremos responsivamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém. Glória a Deus.
Nesse momento, teremos a oportunidade, né, de ofertar, de trazer à casa do tesouro os dízimos e ofertas. Antes vamos ler a palavra de Deus no livro de Malaquias 3:10 e convidar a nossa irmã Elenita que esteja auxiliando-nos nesse recolhimento. Vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém. Nosso irmão Israel, nossa irmã Elenita. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, quem sabe, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, todo mundo, Ele continua Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém, porque Deus sempre vai continuar sendo bom em nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Senhor da terra, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por esse culto, Senhor. Pela presença de cada um aqui, pela presença de cada visitante, meu Deus. Te agradeço, meu Deus, pelos hinos cantados, pelo Israel, pela tua palavra que foi lida, Senhor. Te agradeço pelo que vai vir ainda, meu Pai. Senhor, abençoando, guardando e trazendo palavra tua, Senhor. Não
peço, Senhor, que o Senhor abençoe também, meu Pai. Que eles venham ter alegria e ter amor para dar, Senhor. Essas pessoas eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus continua sendo bom, sendo Deus, independente das situações. Nós teremos uma nova participação do coral.
Amém. E nesse momento, né, quero dar oportunidade para aqueles que fizeram aniversário nessa semana, para que possamos estar aqui orando por vocês. Ou quem tem uma bênção, né, específica, eu estava esperando essa bênção de Deus e Deus me concedeu, eu quero agradecer, né, nesse momento está com a oportunidade. Eita glória. Amém. E aproveitar e chamar nossas crianças, né, nossos queridos kids e teens da nossa congregação, para estarmos orando também. Amém. Amém. Bora, José. Simbora. A bênção. Vicente ali também, para a gente orar. Muito bem. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai de amor que está nos céus. Graças nós te damos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é Deus. Porque a sua bondade dura para sempre. Graças eu te dou, Senhor, pelos teus servos que estão aqui agradecendo por uma bênção especial que o Senhor deu. Porque o Senhor, Deus, nos deu a salvação, o Senhor nos deu tudo. Mas ainda assim, ó Deus, o Senhor nos contempla com aquilo que desejamos, com aquilo que precisamos. Sem nenhuma razão, apenas porque o Senhor nos ama. E nós estamos aqui agradecidos e queremos dizer a Deus que nós reconhecemos que o Senhor é realmente muito bom para conosco. Obrigada pela vida de tuas servas, Senhor. Continua sustentando elas em teu caminho. Continua, Deus, fazendo o teu querer na vida delas, ó Pai. Continua, Senhor, guardando e livrando, Senhor, sob a tua proteção, sob a tua mão. Que elas continuem submissas a ti, ó Deus, entenderem que o Senhor é Deus sobre a vida delas. Obrigada, Senhor, por essas crianças e adolescentes que aqui estão. Obrigada porque eles estão aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra, a tua semente está sendo plantada no coraçãozinho delas, e isso é muito bom. Que essa semente possa achar, ó Deus, uma terra boa no coração delas. Que elas jamais se esqueçam desse ensinamento, ó Deus, que guardem para sempre. Que o Senhor possa dar sabedoria às tias também, que estão ali, Senhor, ensinando com todo amor a tua palavra, Senhor. Que eles possam, Senhor, lembrar sempre de ti, ó Deus, jamais desviar deste caminho. Obrigada, Senhor, por a vida das tias, das crianças, dos teus servos, de todos aqui estão. Obrigada, Senhor, pela tua bondade para conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra está com quem de direito? Paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 28. Versículos 26 a 28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos
porque Tu és Deus, pela Tua obra em nossas vidas, porque Tu nos fazes participar, Pai, do Teu projeto. Pequenas criaturas, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu, Pai, para sermos Teus filhos. Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos, Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, por poder fazer parte de um projeto tão grandioso, que é o Teu projeto, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Nos abençoa como igreja do Senhor, para que entendamos, Senhor Deus, a profundidade dessas coisas que lemos, que falamos, que pregamos, que ouvimos, que estudamos. O quanto é profundo, Senhor Deus, entender que fazemos parte dos Teus planos, Senhor Deus, e que o Senhor nunca desistiu de nós. Louvado e agradecido seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como é importante estarmos sempre vendo as bases do Evangelho. Como é importante estarmos sempre vendo e revendo os fundamentos da nossa fé. E a carta de Paulo aos Colossenses, essa foi a intenção de Paulo. Paulo nunca pisou os pés em Colossos, pelo menos até fazer essa carta. A cidade de Colossos ficava mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso era a grande cidade, onde Paulo ficou ali quase 3 anos, registrado lá em Atos. E provavelmente o Evangelho chegou a Colossos, na cidade de Colossos, que nessa época era uma cidade em decadência. Chegou provavelmente através da caravana de Paulo. Porque a carta, o livro de Atos, diz que o Evangelho se espalhou por toda a região de Éfeso no período que Paulo, com a sua caravana, esteve ali. Então, a probabilidade maior foi que, dali, de Éfeso, ao longo desse período que Paulo ficou ali, o Evangelho chegou a várias cidades, entre elas, Colossos. E tudo indica que foi Epáfras, discípulo de Paulo, que foi que talvez tenha liderado a chegada do Evangelho ali naquela cidade e permaneceu ali como líder, como pastor daqueles que se converteram. E é justamente com o relatório de Epáfras, com a visão que Epáfras tinha de como estavam os irmãos, de como estava o Evangelho na cidade, que Paulo vai e escreve a carta aos Colossenses. Paulo estava numa suíte 5 estrelas, presidencial, lá em Roma, preso com a algema de um lado e do outro, na sua primeira prisão em Roma. Não foi a pior prisão, porque depois ele foi solto, ele pôde alugar casa, mas ele era prisioneiro. Depois ele foi solto. E foi durante esse período de prisão, mais ou menos uns 2 anos, que ele ficou preso em Roma, que ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Filemon, que nós estudamos aqui quarta-feira com a brilhante participação de Romário, e a carta aos Colossenses. Paulo escreveu sobre o quê? O que é que a gente percebe aí? Sobre Jesus. Sobre as práticas da vida cristã. Vários ensinos, exortações, combate a heresias, que estavam se espalhando em vários lugares. Mas o assunto principal é Jesus. Essa era a tônica de Paulo, onde ele chegava. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, lá na primeira carta, ele diz: quando eu estive com vocês, eu não me propus saber de outro assunto, a não ser Jesus e este crucificado. Esse era o assunto de Paulo, onde ele chegava. Pregar o Evangelho. O Evangelho, que Evangelho? O Evangelho de Jesus. Aos Romanos ele disse o quê? Que o Evangelho, vou lembrar aqui, porque agora a cabeça falhou, viu? Romanos 1. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja itabunense, ilhéense, brasileiro, japonês. Ele é a salvação. Esse é o evangelho que Paulo pregava. E quando ele fala aos Colossenses, ele diz também, a gente leu aqui, como pois recebestes o Senhor Jesus, andai pois nele. Pô, como é que eu vou andar em Jesus? Arraigado nos seus ensinos, sobre-edificados nos seus ensinos. E não permita que ninguém desvie você desta verdade. Então isso é Paulo falando do Evangelho. Mas aqui a gente leu um negócio interessante. Quando Paulo fala sobre Jesus, ele fala aqui duas coisas que eu gostaria só de tratar hoje. Porque a riqueza dessa carta é muito grande. A gente ficaria aqui o resto do ano conversando. Eu não sei se os irmãos têm tempo. A gente ficaria aqui até o final do ano. E não esgotaria os assuntos. Eu estou disponível, vocês. Ele fala sobre o mistério de Deus. O mistério. Né? O mistério que esteve oculto. O mistério que esteve oculto quando? Desde todos os séculos. E em todas as gerações. Agora foi manifesto. A quem? Aos seus santos. Aos seus santos. Aos quais Deus quis fazer o quê? Que vocês conhecessem as riquezas da glória desse mistério. Quem é o mistério de Deus? E o que é mistério? Algo secreto, né? Algo que a gente não conhece. Mas mistério tem muito a ver com, na raiz da palavra, do sentido da palavra, algo que está acontecendo e eu não estou percebendo. Ou pelo menos não estou percebendo na inteireza do assunto. Algo está acontecendo, eu não estou vendo como é que esse quebra-cabeça está se formando. Mas eu estou vendo que uma peça aqui, outra lá, mas isso aqui não tem sentido. Aquela. Mas Deus está montando um quebra-cabeça. É um mistério que Deus decidiu, Márcia, torná-lo oculto. E revelar quando estivéssemos prontos para receber. Um mistério que veio desde a eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Desde a eternidade, Deus tem um mistério que vem mantendo, Ele está trabalhando, Ele está executando, é um propósito dEle, é uma estratégia dEle, é algo que Ele tem para os seus santos, seja todos nós aqui também, mas Ele decidiu não revelar. E segundo, quem decidiu que Deus deveria manter o culto? Deus. Quem vai questionar Deus? E outra, se Ele decidiu manter o culto, Ele manteve. Mas não era só o culto a nós, homens, mulheres, ser humano. No mundo espiritual. O mundo espiritual não sabia o que estava acontecendo. O mundo espiritual não percebeu, ou não teria talvez matado Jesus. Porque era parte desse mistério. Os profetas falaram tantas coisas. Eram peças de um quebra-cabeça que iria ser montado pelo Senhor na hora certa. E trazer a revelação a todos nós. Foi uma decisão soberana de Deus. Como Deus único e verdadeiro. Ele é o Deus Criador soberano, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. E nós, suas criaturas. A Devan só existe porque Deus disse, eu vou trazer a Devan à existência. Se Ele não decidisse isso, eu não existiria. Você está bem, viu, minha? Não é só eu não, viu? Todos nós estamos nesse barco. Nós existimos porque Deus decidiu, eu vou trazer esse povo à existência. Eu vou dar vida a eles. Então a nossa vida vem de Deus. Então Ele decidiu, esse é o nosso Deus. E nós, suas criaturas.
Então nós fomos criados dentro de um propósito de Deus. Foi Deus que teve esse propósito, não foi um homem, não foi uma autoridade, não foi, seja lá quem for. Foi Deus que teve esse propósito, é um propósito divino. Ele desejou no seu coração, irmão, vamos ter bem claro isso na nossa cabeça. Ele desejou no seu coração ter outros filhos, porque o seu filho único, unigênito, a gente lê tanto, Deus enviou seu filho unigênito, era o único naquele momento. Ele desejou ter outros filhos, semelhantes a quem? Ao filho que lhe dava prazer, que lhe agradava. Você foi criado dentro desse propósito. Deus lhe trouxe a existência dentro desse propósito. De você se tornar filho dele. De você se tornar alguém que agradasse o coração dele, como Jesus agradava. Olha que propósito. Olha que propósito. E por que Deus não revelou tudo de uma vez? Porque nós não estávamos preparados e capacitados para entender a grandeza desse conhecimento. Deus revelou tudo de vez a Adão? Não. A Bíblia diz o quê? Que todas as tardes Deus vinha conversar com Adão. Nós somos criaturas, temos limites. Deus é ilimitado, é infinito. Então ele tem que revelar seu conhecimento, revelar seu entendimento aos poucos, para nós podermos entender. Nós temos nossas limitações. Não sei nem se lá no céu nós vamos ter essa capacidade de entender tudo. Mas pelo menos vamos ter uma capacidade muito maior. Hoje nós, com o pouco que temos, já temos dificuldades para entender e praticar na nossa vida. Imagina se Deus revelasse coisas que nós não saberíamos nem o que fazer com esse conhecimento. Então Deus primeiro prepara o homem para receber o conhecimento, receber o seu propósito, receber aquilo que ele está fazendo. E no momento certo ele revela. E chegou o momento certo de revelar. Né? O que faremos com um conhecimento tão grandioso nas nossas mãos? Deus sabe os nossos limites. Deus trabalha dentro da nossa realidade humana. Ele sabe que Ele é Deus. Nós somos criaturas. Irmãos, no Éden, o homem rejeitou o conhecimento que ele já vinha adquirindo ali no Éden. Deus dando conhecimento. O homem rejeitou a Deus. O homem botou dentro do seu coração de ser independente de Deus. Não vou precisar de Deus. Não quero depender de Deus. E outra, aquele cidadão que apareceu e disse que eu vou ser igual a Deus, ou seja, eu não vou precisar de Deus. Gostei da proposta do outro, ele disse que eu vou ser igual a Deus. Deus está dizendo umas coisas aí, mas não me disse que não é isso. Que eu vou ser igual a Ele. Eu vou ser igual a Deus, não vou precisar de Deus não. E nada, ficar todo dia dependendo de Deus, não vou nada. E assim o homem resolveu se rebelar diante de Deus, seguir seu próprio caminho. E Deus sabia, na sua onisciência, que quando o homem virasse as costas para ele, o que é que o homem iria colher? Morte. Né? Corrupção. Ia se desviar dos caminhos do Senhor, ia colher os frutos das suas decisões. E hoje a gente vê como é que a humanidade está. Como é que o homem está longe de Deus. Totalmente distante daquilo para o qual Deus o criou. O homem é rebelde, é inimigo de Deus, desde o Éden até hoje. Então, o que é que Paulo está dizendo aos Colossenses? O que é que Paulo está tentando dizer aos Colossenses? Ou lembrar, que nunca é demais, irmãos, estamos lembrando os fundamentos da nossa fé. Nunca é demais estarmos revendo os fundamentos da nossa fé. Principalmente sobre Jesus, que é a base da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. O nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, estrela da manhã. É Ele. Aquele que nos leva ao Pai. Então o que é que Paulo está dizendo aos Colossenses? Que Deus trabalhou em silêncio ao longo das gerações, ao longo dos séculos. Para quê? Para restaurar o homem para o seu propósito. Restaurar o homem ao seu propósito. E Jesus é a resposta desse mistério que Deus fez. Jesus foi a revelação da vontade de Deus. Revelação do mistério de Deus. Para quê? Para te beneficiar.
Colossenses 1,5 ele diz: Jesus agora é a esperança que nos está reservada nos céus, que ouvistes pela verdade do Evangelho. Jesus é agora a esperança que nos está reservada. A solução de Deus para a humanidade foi Jesus. A solução de Deus para a humanidade foi Jesus nas nossas vidas. Foi essa a solução de Deus. Não foi uma solução humana, não foi uma solução científica, filosófica, religiosa. Não, foi Jesus. Essa foi a solução de Deus para as nossas vidas. Por isso, como seres humanos, como humanidade, não podemos nos iludir nem nos enganar com nenhuma outra solução, nenhum outro caminho que se apareça à nossa frente. A única solução é Jesus. Não há outro caminho pelo qual sejamos salvos, a não ser através do nome de Jesus. Essa é uma verdade que não podemos esquecer. Paulo está dizendo isso aos Colossenses. Nunca esqueçam disso. Jesus é o nome, Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é a resposta. E vocês já receberam, não se desviem disso, porque Ele é a esperança que vem do céu. Em Colossenses 1,9, Paulo diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo está dizendo aos Colossenses: não cessamos de orar. Para quê? Porque vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Por quê? Porque o homem no Éden viveu sua própria vontade. Escolheu: eu não quero andar no projeto de Deus, eu quero andar nesse outro projeto que aquele cara ali me ofereceu. E foi andar, seguiu sua vontade, ele decidiu: eu agora sou independente, eu mando no meu nariz, eu decido por onde eu vou, eu decido o que eu faço, eu decido o que eu não faço, eu mando em mim mesmo. Então o homem exerceu sua vontade, a vontade aí, com liberdade. E o que é que Paulo está dizendo? Chega, agora vocês têm que estar cheios da vontade de Deus, do conhecimento de Deus. É esse conhecimento que vai gerar vida em vocês. Vocês já experimentaram viver na vida a vontade de vocês, agora vivam a vontade de Deus. É isso que nos restaura, né? O homem trouxe sobre si mesmo a corrupção, a escravidão, a morte, se desviou dos caminhos de Deus e se estragou como criação. Então agora é buscar conhecer a vontade de Deus, se encher do conhecimento da vontade de Deus. E Paulo ainda disse: com sabedoria. Por que sabedoria? O que é que Paulo quer dizer? Porque não é só ter o conhecimento, não é só o conhecimento entrar em mim. Não, eu tenho que saber aplicar esse conhecimento. E esse conhecimento tem que ter sabedoria. Sabedoria é o quê? É eu saber aplicar o conhecimento para o meu benefício. E esse conhecimento que vem do alto é o Espírito que nos dá sabedoria. Aquele que não tem busca, está lá em Tiago, que Deus dá liberalmente. Com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por quê? Porque nós temos um mundo espiritual ao nosso redor. Nós estamos vendo aqui um ou outro, mas há um mundo espiritual aqui. Eu tenho que ter inteligência espiritual para viver e conviver nesse mundo espiritual. Porque o mundo espiritual está investindo parte para nos desviar, parte para nos restaurar e manter com o Senhor. Então eu tenho que ter inteligência para tomar as decisões corretas, as escolhas corretas, os caminhos do Senhor. Esse foi o projeto de Deus. Ele revelou através de Jesus. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo está lembrando: vocês eram escravos. Escravos do pecado. Escravos do reino das trevas. As trevas que dominavam vocês. As trevas tinham vocês sob controle. Mas Jesus foi e libertou e transportou vocês para o reino dele. Vocês agora estão debaixo de outro governo, o governo de Jesus na vida de vocês. Vocês foram libertos. Lembre-se sempre disso. Ao reino de trevas, ao reino da luz, ao reino de Deus, ao reino do diabo. Vocês foram libertos e trazidos para viver agora o reino de Deus, o reino de Jesus. Onde Jesus
podemos nos esquecer do nosso passado, de que fomos libertos. Vivemos lá, mas o Senhor nos libertou. E aonde estamos agora? Em outro reino. Quem nos libertou? Jesus. E o preço que estava contra nós, e a dívida que estava contra nós, e a acusação que nos pesava, Jesus pagou. Não há mais nenhuma acusação nos perseguindo, nos seguindo. Nenhum oficial de justiça lá do mundo espiritual nos caçando para apresentar uma notificação de que você está devendo ainda. Jesus já pagou. Amém. A dívida que era contrária, ele diz lá em Colossenses, foi rasgada e riscada na cruz. O Pai, através de Jesus, está tudo pago. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória. Nele temos a redenção. Nunca esqueçamos disso. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Em Colossenses 1, 13, 14, ele diz, 15 a 17, ele diz: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo mesmo foi criado por ele e para ele. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós seguimos, esse é o Jesus que nós recebemos pelo Evangelho. Esse é o Evangelho que recebemos, o de Jesus. Não há outro Evangelho, se houver, se afaste dele. O único Evangelho autêntico é o de Jesus. O único guia que nós temos que seguir é Jesus. O único mestre que temos que seguir é Jesus. Então Paulo apresenta que Jesus sempre existiu. Jesus não nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém como homem, para cumprir parte desse mistério de Deus. Acho interessante quando a gente lê lá em Miqueias, profeta Miqueias. Miqueias viveu 600 anos antes de Jesus nascer em Belém. E Miqueias profetiza: e tu, Belém de Efrata, tu que és tão pequena entre as milhares de cidades de Judá, de ti sairá aquele cujas origens estão desde a eternidade. Jesus sempre existiu. Foi isso que a gente leu aqui. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. Esse é nosso Jesus. É ele que nós seguimos. Não há outro. É Jesus. O Verbo eterno que o coral cantou. O Verbo eterno que sempre existiu. Com quem você compara Jesus? Não há com quem se comparar. Se você for para ir para o mundo, eles vão comparar Jesus que Buda, que Maomé. São líderes religiosos e bota Jesus no meio. Quem é Buda? Os ossos de Buda, o Buda original, o primeiro Buda. Os ossos deles estão lá na tumba, na sepultura. Os ossos de Maomé estão na sepultura. Os ossos de Allan Kardec estão na sepultura. Todos que negaram Jesus. Os ossos de Ellen White estão na sepultura. Todos que disseram que Jesus era apenas uma criatura perfeita. E assim tem muitos outros. A lista é enorme. Jesus ressuscitou. Sua sepultura está vazia. Ele está reinando eternamente. Jesus recebeu um corpo glorificado. O Pai o exaltou e restituiu-lhe toda a plenitude da divindade. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é. Vamos lá? Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É nisso que cremos? Porque esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus, autêntico e verdadeiro. Colossenses 1,18 ele diz: Jesus é o cabeça do corpo, da igreja. Paulo lembra aos irmãos que Deus colocou Jesus como cabeça, como líder. Jesus é a autoridade máxima da igreja. Por que Jesus é a autoridade máxima? Porque é Jesus que vai apresentar a igreja ao Pai. Deus confiou essa missão a Jesus. Nos apresentar ao Pai. Pai, eis aqui teus filhos, meus
santa e pura. É isso que Jesus vai apresentar ao Pai. Por isso ele é o cabeça. Ele está formando a igreja para chegar ao Pai e apresentar nos últimos dias. É ele que vai vir arrebatar e reinar junto com a igreja. A igreja não pertence a homens. Os homens podem ser donos até das paredes, dos prédios, dos bancos, das contas correntes, das instituições que chamamos de igreja. Mas a igreja espiritual pertence a Jesus, é só ele que governa. Assuntos divinos. Glória a Deus. Se tentar, problema seu. Glória a Deus. Colossenses 1:23, permaneçam firmes na fé e não se movam da esperança do evangelho que tendes ouvido. Permaneçam firmes na fé e não se movam da esperança do evangelho que tendes ouvido. Paulo alerta. O que é que Paulo vem dizendo? Essa esperança vem sendo preparada para vocês de geração a geração, por todos os séculos, e agora foi revelada. Não abra mão do que é eterno, porque isso é eterno, isso é divino, isso veio do céu, isso veio do Pai. Não troquem isso por algo temporário, por algo terreno. Permaneçam firmes na fé. Não se movam, não se afastem dessa esperança. Amém. Porque esse é o projeto do Pai para todos nós. E aí Paulo faz uma expressão aqui que sempre me encantou. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou beber água. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Em outra tradução, não muito fácil de achar, se diz a esperança de Deus. Deus desejou, irmão, como a gente falou aqui, ter filhos semelhantes ao seu único filho, Jesus. Assim ele criou o homem, o ser humano, para alcançar o seu propósito. Mas, como a gente falou, o homem recusou o propósito de Deus. Quando o homem recusou, Deus teve 3 alternativas. Se fosse o homem que estava lá, estivesse lá, ele só ia ter uma, né? Deletar todo mundo. Olha, deu errado, acabou tudo, acabou esse projeto. Vamos pensar em outra coisa. Mas era Deus que estava lá. Aí a gente enxerga que ele teve 3 alternativas. Deletar a criatura rebelde, exterminar. Rapaz, deu tudo errado. O homem não entendeu, bagunçou tudo, o negócio está terrível, eu vou acabar com tudo. Segunda alternativa, substitui o homem por outra criatura. Não podia? Olha, deu errado com o homem, eu vou botar os anjos mesmo. Não tem um salmista que fala? Que Deus não escolheu os anjos, deu honra a gente em lugar dos anjos. Poderia ter, não vou substituir pelos anjos, não, os anjos vão dar certo. Não. E a terceira alternativa, a mais difícil, a mais complicada, um ser humano complicado, investir na restauração da criatura que deu tudo errado, que tomou decisões erradas, que se desviou, que se complicou. E foi essa decisão que Deus tomou. Foi essa decisão que Deus tomou. Ele preferiu investir no resgate e na restauração de cada um de nós. Amém. E o resgate passava pela morte de Jesus na cruz. Mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Um alto preço. Um alto preço. Que foi pago. O que geraria uma dívida. Na onisciência, Deus via a dívida sendo formada, crescendo, crescendo. E Jesus veio pagar essa dívida, que pesava contra nós. Mas como Jesus efetuou, como Deus efetuou essa restauração,
Esse é o outro lado do mistério de Deus. E o mundo espiritual não entendeu, não imaginava. Deus projetou o ser humano para ser seu filho. Um filho que refletiria a semelhança da vida de Jesus, o filho unigênito antes. Um filho que agradava em tudo. Como Deus não desistiu do seu propósito, como Deus fazer que em cada um de nós refletíssemos a vida dele, a vida de Jesus em nós, e refletiria a vida dele. Ele nunca desistiu, irmãos, da sua esperança. Ele nunca desistiu do seu sonho, do seu projeto. Ele nunca desistiu de ter outros filhos. Ele nunca desistiu de ter outros filhos semelhantes a Jesus. Ele investiu. Ele teve paciência, misericórdia, longanimidade. Por isso estamos aqui hoje. Amém. Você foi alcançado por tudo isso que Deus decidiu. Uma decisão divina. Segundo Coríntios 5,17 diz o quê? Que a gente conhece muito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criação. Quando nós nos rendemos a Cristo, reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos resgatar. Quando nos rendemos a Jesus, estamos crendo nisso. Se render a Jesus não é algo teórico, é algo prático. Eu me rendo porque eu reconheço que Ele é Filho de Deus e Ele veio ao mundo para me resgatar. De onde eu estava, de onde eu estou. Então agora Ele me resgatou. Então eu reconheço Cristo, reconheço a minha situação e que Ele veio para me tirar dessa situação para me levar para outra situação, que é ser filho de Deus, como Ele é filho de Deus. Ele quer que eu seja seu irmão. Entendemos essa grandeza do que Jesus veio fazer aqui? Oh, meu Deus. Todos os dias, irmãos, temos que louvar o Senhor por fazermos parte desse sonho dele. Ele enviou o seu único filho para nos resgatar. Um alto preço. Um alto preço. Jesus pagou o preço. Então, quando eu decido seguir Jesus, eu decido agora reconhecê-lo como Senhor e que Ele agora vai me ensinar o caminho de volta. Então, eu decido seguir Jesus. Ele me resgata e diz, agora me siga. Sim, Senhor, para onde eu vou? Com o Senhor. Porque Ele vai me levar, como eu saí do reino da minha vontade, para entrar no reino da vontade de Deus. Então Jesus vai nos ensinar, vai estar fazendo a obra de Deus de restauração da nossa vida. É assim que acontece, desde o primeiro dia que nós aceitamos o Senhor e nos rendemos a Ele. Em 1 Coríntios 2, de 15 a 16 diz, mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É Paulo falando também. O Evangelho de Jesus, irmãos, não se originou na sabedoria humana. Não se originou na sabedoria humana. O Evangelho de Jesus, tudo que ele pregou foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, veio do coração de Deus, para que todos nós recebêssemos. Não tem base na filosofia, na ciência, na psicologia. A base é toda no Senhor, naquilo que veio de Deus para as nossas vidas. O Evangelho de Jesus veio do céu, tem raiz na eternidade, tem as raízes em Deus, tem a raiz na sabedoria de Deus. Esse é o Evangelho. Não um conjunto de filosofias humanas bonitas, maravilhosas, veio da sabedoria de Deus. Por isso, quando o Evangelho de Jesus entra em nossas vidas, muda nossos corações, preenche as nossas almas. Com o quê? Com as riquezas espirituais que veio do Pai. Passamos agora, como ele falou aqui, ter a mente de Cristo. Nós passamos agora a pensar e sonhar com a mente de Cristo. O que é que Jesus disse? Minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o que é que girava dentro da mente de Jesus?
fazer a vontade do Pai, contribuir com a vontade do Pai, agradar ao Pai. Então agora, se eu tenho a mente de Cristo, também eu vou agradar o Pai, pensar no Pai, fazer o projeto do Pai. Tudo que eu estiver fazendo, nos meus relacionamentos, nos ambientes que eu frequento, em tudo, eu agora tenho que pensar com a mente de Cristo. Porque Deus está me restaurando para eu ser uma nova criatura em Cristo. Jesus restaurando as nossas vidas para nos apresentar ao Pai, santos e irrepreensíveis. Então nós vamos cada dia mais conhecer a vontade de Deus, conhecer seus sonhos, viver para Ele. E, claro, você vai se perceber como filha de Deus. À medida que a gente conhece mais a Deus, que vive os seus sonhos, que vive sua vontade, a gente começa a entender como eu sou filho de Deus. Ai, amém. Porque o Espírito de Deus, Paulo fala lá em Romanos, o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Os que estão sendo restaurados por Jesus. Tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala ao nosso espírito humano de que eu sou filho de Deus. É uma obra de restauração e construção na nossa vida. Gálatas 2:20, o último versículo. Já estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa obra final da restauração, na parte humana. Já fui crucificado com Cristo. O que ele quer dizer? Aquele eu que se rebelou a Deus, aquele eu que se tornou independente de Deus, que quis mandar no seu próprio nariz, que diz eu não tenho nada a ver com Deus, que passou a governar a minha vida, que me tornou arrogante, que me tornou soberbo, que me tornou mentiroso, maledicente, e tudo aí que vai acontecer. Esse eu agora está lá na cruz. Amém. Está procurando a cruz aqui. Esse eu foi para a cruz. Ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. O eu, Paulo, está crucificado na cruz. Esse é o nosso dia a dia. Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz. Pegue o eu todo dia e pregue na cruz. Pregue bastante, pregue para ele não sair. Já não sou mais, já fui crucificado com Cristo. O meu eu, até, não me governa mais. Amém. Eu creio. Ele é teimoso, mas não me governa mais. Ele de vez em quando tem que me passar rasteiro, mas ele não me governa mais. E quando ele me passa, eu vou ao Senhor. Clamar perdão ao Senhor. E pego mais alguns pregos para botar ele na cruz de novo. Eu tenho um novo Senhor sobre a minha vida. Saiu do meu eu, meu aberto. Entra o Senhor Jesus. Já não sou mais eu quem vive. Já fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive. Irmão, se o meu eu, corrompido, depravado, malicioso, egoísta, orgulhoso, arrogante, foi realmente crucificado, está lá na cruz preso, agoniado, mas está preso na cruz. Não é mais ele que define quem eu sou. Não é mais ele que faz as minhas escolhas. Não é mais ele que escolhe os meus caminhos. Quem escolhe agora é meu Senhor. Consequentemente, quando Deus olha para mim, ele não vai ver mais o eu, Adervan, me governando. Ele vê agora Jesus governando a minha vida. Oh, Senhor. Ele vê a figura de Jesus na minha vida, na tua vida. É isso que eu quero ver. Jesus em nós. Formando o caráter de Jesus, a mente de Cristo em nós. Vendo a vida de Jesus fluindo em nós. Isso agrada ao Pai. Refletindo em nossas vidas a vida de Jesus. Essa é a vida que agrada ao Pai. Em nossas vidas. É a obra de restauração. Mas Cristo vive em
coisas mais tremendas da nossa vida, quando nós somos libertos de nós mesmos, das nossas maldades, das nossas manias, das nossas malquerências, das nossas amarguras. Nós somos libertos de nós mesmos, das nossas mentiras, dos nossos enganos. Somos libertos do mundo rebelde, que tenta nos governar, tenta nos convencer a desobedecer a Deus e nos manter no caminho dos filhos da desobediência. Somos libertos do reino das trevas. As trevas tentam nos neutralizar, tentam nos desanimar, e quando não consegue nenhuma coisa nem outra, aí passa a nos perseguir. Somos libertos do reino das trevas, que tentam nos ofuscar o reino de Deus. E aí decidimos seguir os ensinos do Mestre Jesus, vivendo o seu Evangelho, agora pensando com a mente de Cristo, fazendo escolhas, seguindo caminhos que só a mente de Cristo escolheria. É isso que Deus está nos restaurando, está nos construindo em obras. Amém. Estamos sendo restaurados. Glória a Deus. Essa é a obra de Deus, esteve oculta desde os séculos. Restaurar a sua criatura, restaurar as nossas vidas, tirar tudo aquilo que nós deformamos por causa das nossas próprias decisões, tirar o ditador chamado eu das nossas vidas, que nos induz a tomar decisões, a tomar caminhos que não são aqueles que agradam a Deus. Com esta obra, em continuação, Deus passa a ver a vida de Cristo se formando em mim, se formando em cada um de vocês. Esse é o projeto de Deus. Essa é a esperança da glória. Jesus em nós, a esperança da glória. A esperança de Deus é ver a vida de Jesus refletida em cada um de nós. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Esse é o nosso Jesus. Essa é a obra de Deus em nossas vidas, através de Jesus. Construir a nossa vida em Jesus, até que cheguemos à estatura da plenitude do varão perfeito, que é Jesus. O Senhor nos abençoe, irmãos. Estejamos cada dia nos firmando mais e mais em seguir Jesus, em entender Jesus, em servir Jesus, em seguir seus exemplos, seguir seus ensinos, seguir a sua obediência, ver o exemplo, conhecer Jesus, conhecer Jesus, conhecer Jesus. Quer conhecer o Evangelho? Conheça Jesus, conheça Jesus, conheça Jesus. Não adianta você ler 1000 livros, você tem que conhecer Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o exemplo de vida. Assim como recebeste do Senhor Jesus, caminhai nele, andai nele, que é isso que Paulo diz aos Colossenses, arraigados e sobreedificados nele, para que ninguém vos desvie desse caminho. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Vocês conheceram o Evangelho, não se desviem dessa esperança, permaneçam firmes na fé, porque a glória está reservada nos céus para todos vocês. Quem é Jesus? O Verbo eterno. Estava com o Pai quando Ele criou você, quando Ele imaginou você. Ele estava com o Pai. O Pai, pela sua onisciência, viu, Ele vai se desviar, mas eu vou, Pai, restaurar a tua obra, Pai. Glória a Deus. E Ele veio e caminhou entre nós e pagou o preço na cruz por nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a entender essas coisas com essa profundidade, irmãos. Porque o dia a dia da vida tenta nos desviar das verdadeiras coisas profundas, verdades absolutas do Senhor. Precisamos ter a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho está arraigada em Jesus, está fundamentada em Jesus, está firmada em Jesus. Senhor, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque Jesus veio aqui, Senhor, resgatar essa criatura que somos nós, Senhor, e nos restaurar para o Senhor, Pai. Louvamos o teu nome porque o Senhor nunca desistiu, Pai Santo, das nossas vidas.
O Senhor nunca quis nos substituir por outra criatura. O Senhor não desistiu a ponto de nos exterminar, Senhor Deus, e esquecer o projeto. Não, o Senhor queria outros filhos. E o Senhor está formando com paciência, com longanimidade, Senhor. Oh Deus, com misericórdia, Senhor Deus, que precisa tanto em nossas vidas, Senhor. Nos formando como filhos de Deus, Senhor. Que privilégio, ó Deus, porque está ao lado de Jesus, sendo apresentado ao Senhor, como filho do Senhor, como seguidor de Jesus, como irmão de Jesus. Que maravilha é isso, Senhor. Nos faz entender, Senhor Deus, a grandeza do Teu Evangelho, Senhor. A grandeza do Teu amor por cada um de nós, Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor. Que Teu Espírito Santo se derrame cada dia sobre a Tua igreja, Senhor. E, ó Deus, como Jesus falou, Pai, nos lembre os Teus ensinos, Senhor. Nos lembre, ó Deus, a glória de Jesus. Nos ensine a glorificar Jesus e a Ti, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos isso, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Primeiro, chega aqui, por favor. Você. Vamos orar para Oliveira. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui na Tua casa de oração. Como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo. Te louvamos, Senhor, porque ali na cruz o Teu sangue foi derramado por todos nós, igualmente, Senhor. E a igreja do Teu nome por isso. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela vida de Oliveira, por sua família, Senhor. Louvamos, ó Deus, por sua vida. Que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão, Senhor. Que o Senhor esteja derramando sobre ele a Tua graça, Senhor. Derramando a Tua sabedoria, derramando, ó Deus, a Tua vida sobre a vida dele, Senhor. Ó Senhor, conforta o coração dele, Senhor. Que o Senhor esteja com ele, ó Deus, todos os dias, Senhor. Ensinando, ó Deus, os Teus caminhos, Senhor Deus, renovando a cada dia, Senhor Deus, o Teu amor e o entendimento do Teu amor por ele, Senhor. Faz isso, ó Deus, em todas as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, após oração silenciosa, estamos